Veja, Fabiano Silva, Gabriela Araújo, que são coordenadores do grupo junto comigo, vêm denunciando de forma sistemática os excessos da operação, né, Lava Jato. Para nós, advogados, para nós, operadores do direito, não teve nenhuma surpresa na revelação do procurador-geral. Mas para a opinião pública, de um modo geral, parece que vale aquele ditado, né? Eu preciso ver para crer, né? O ditado bíblico, essa é a verdade. E o episódio da Vaza Jato acabou confirmando tudo aquilo que a gente vinha denunciando. Vamos esquecer esse processo, né? O processo não pode ter capa. Vamos esquecer quem era o réu. Vamos esquecer do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vamos colocar nesse processo qualquer outro brasileiro, com qualquer outro RG, com qualquer outra coloração partidária. O que aconteceu no país é gravíssimo. Um juiz combinar com o Ministério Público o jogo, combinar, na verdade, de chamar tal ou qual testemunha, de usar tal ou qual procurador, porque, afinal de contas, tal ou qual procurador seria mais eficiente do que aquela procuradora que era mais independente. Isso não revela, cá entre nós, só um episódio do machismo estrutural que, infelizmente, vitima a nossa sociedade e nos envergonha. Revela mais do que isso a necessidade que ele tinha de, à frente de uma procuradora, uma mulher corajosa e independente, tentar ditar os rumos daquela audiência, né, que ele próprio classificou como uma espécie de ringue. Nós costumamos dizer, Diniz, quando a gente se refere à força-tarefa da Lava Jato, que esse juiz atirou a flecha e depois ele pintou o alvo do anúncio. Foi exatamente isso que ele fez. Ele atirou a flecha e pintou o alvo. Esse processo começou pelo fim. O objetivo era tirar das últimas eleições presidenciais, goste dele ou não goste, o fato é que ele era o franco favorito, tirar o ex-presidente Lula. Então, quando eu falo do lavajatismo, é inevitável falar do bolsonarismo. Para mim, são faces da mesma moeda. Eu, assim como a Conja, né, como a Rosângela Moro, eu enxergo no Bolsonaro o Moro e no Moro o Bolsonaro. São faces rigorosamente da mesma moeda. O bolsonarismo é filho legítimo do lavajatismo. E para concluir essa sua pergunta, que é realmente muito inteligente, a oportunidade que o sistema de justiça tem de se reacreditar com essas revelações da Vaza Jato é uma oportunidade singular, é uma oportunidade ímpar, porque é muito sério a corrupção a que se submeteu o sistema de justiça para perseguir determinado e específico grupo político. Isso é inegável, basta ler, enfim, né, os áudios e as gravações e as transcrições que foram feitas pela Vaza Jato, né? É um brilhante trabalho de jornalismo investigativo que eu quero aqui reconhecer e aplaudir. É muito grave, grampearam, aliás, de forma clandestina, e vocês viram isso, mais de 60, 70 ramais dos advogados de alguns dos réus. Você imaginar que o juiz e o Ministério Público estão ouvindo a estratégia da defesa, isso é uma piada, né? Usando a metáfora do futebol, é como se o juiz tivesse entrado em campo, apitado um pênalti que não aconteceu, batesse o pênalti, marcasse o resultado para o time que ele escolheu apoiar. Isso é uma vergonha, uma verdadeira vergonha. E ainda decretasse a prisão do goleiro. E decretar a prisão do goleiro, não tem a menor... Muito bem colocado. Foi exatamente isso que o Sérgio Moro fez. Exatamente, com um apoio de parte da imprensa, com a conivência e com o apoio decidido e decisivo de parte da imprensa. É muito grave o que aconteceu no país. E veja, o que foi revelado, né, na nossa live, vocês devem ter visto, eu acho que tem que preocupar todos vocês aqui, né, todos os brasileiros. Claro. Vocês imaginem 38 mil pessoas sendo investigadas sem qualquer tipo de justificativa legal para amparar essas investigações. Mais de 50 mil documentos. O custo da operação, segundo o procurador, supera em 20 vezes os valores que são, digamos, experimentados por forças-tarefas convencionais. É muito grave. Eles montaram um Estado dentro do Estado, um Estado paralelo, Estado de polícia. E nós não estamos na Alemanha nazista, né? Ou pelo menos não deveríamos estar. É um desafio realmente muito grande encontrar uma saída para essa situação, né? Começando pelo final. Eu acredito com franqueza, como eu disse agora no início, que o sistema de justiça tem uma oportunidade singular, única. Talvez não haja uma oportunidade melhor na história recente, enfim, da nossa democracia, para que ele possa se reacreditar. Esse julgamento da suspeição, enfim, né, do então juiz Sérgio Moro, fala muito mais sobre o sistema de justiça e muito menos sobre o réu, e as pessoas talvez não estejam se dando conta disso, né? Seria uma sinalização muito ruim para o país e para o mundo que essa parcialidade criminosa com que conduziu os processos da 13ª Vara não fosse reconhecida. Seria um sinal péssimo, porque nós seguramente estaríamos demonstrando para o mundo que o sistema de justiça pode ser utilizado para disputas de natureza política, e isso não é bem-vindo em nenhuma democracia do mundo. Se, eventualmente, a parcialidade do ministro Sérgio Moro for reconhecida, e nós acreditamos que ela vai ser, não é só um desejo, né, uma crença sincera, ele seguramente pode, eventualmente, receber problemas
na esfera civil, criminal, porque aqueles que foram atingidos pelas sentenças parciais, com certeza vão se socorrer da justiça para buscar resultados. Mas como ele não é magistrado mais, ele aposentou, então ele não vai ter aquela pena que ele poderia ter de ser destituído da função pública bem do serviço público. Isso não vai acontecer porque ele aposentou para servir o governo que ele ajudou a eleger, com o objetivo de ocupar temporariamente a cadeira de ministro da Justiça, para quem sabe ocupar, assim, a cadeira de ministro do Supremo, né? Não conseguiu brilhar na cadeira, né, de ministro da Justiça, ficou 1 ano e pouco em brancas nuvens, como diria, né, o Bilac, e não fez absolutamente nada, né? Fez muito menos do que ele próprio disse que faria, né? Aliás, ao contrário, foi conivente, omisso, né? Isso tudo a opinião pública sabe, eu não preciso perder tempo com essa questão. Então ele não pode ser destituído dessa função pública que ele abraçou, porque ele aposentou nessa função pública, ponto. Mas ele pode sim ter consequências pessoais, e acho que terá, porque aqueles que foram atingidos por essas ações indiscutivelmente parciais vão buscar a justiça e ele vai ter que responder por isso. Em relação ao processo em si, se o processo for anulado, no caso específico do ex-presidente Lula, ele terá de volta os direitos políticos dele e vai ter a oportunidade de provar a sua inocência num tribunal isento. É o que a gente espera, né? Em relação a esses procuradores, é um pouco diferente, Gina. Eles ainda estão no exercício de funções nobres, que eles abraçaram, né, quando ingressaram através de concursos públicos super rigorosos nessa atividade, e eles estão ainda no curso dessas atividades. Então, eles ainda podem sofrer algum tipo de prejuízo. Eles podem, digamos, ser destituídos dessa função com prejuízo de vencimentos. Eles podem ser forçados a aposentar antes, e aí a aposentadoria seria proporcional. Então, tem uma série de penalidades, né, que podem ser, digamos, aplicadas pelo CNMP, e eu espero que sejam, né? Essa é a verdade, nós não estamos aqui para brincar.